Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro podcast da ABS, Associação Brasileira de Integração Sensorial. Por ser o primeiro podcast, a gente fez questão que essa fosse uma mesa feminina, então dou boas-vindas e agradeço. Eu sou Juliana Araújo, terapeuta ocupacional e presidente da ABS. Convidei Kelly, minha vice-presidente da Associação Brasileira de Integração Sensorial, a doutora Mariana Souza, que é vice-presidente do COFITO, e a doutora Sinara, que também é vice-presidente do CREFITO 15. E nós estamos aqui, né, no Espírito Santo, na casa do CREFITO 15. Um prazer esse primeiro podcast ser aqui, né, Ju? A gente aproveitou esse momento, né, que é o momento do ERTO, é um encontro interregional de terapeutas ocupacionais. É um encontro que traz profissionais de todo lugar do Brasil, para a gente discutir um pouquinho de parâmetros assistenciais, né, formação, fiscalização. Então, é um momento muito rico, né, para esse momento. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Então, eu queria começar, na verdade, perguntando para falar dessa temática que a gente está trazendo aqui hoje, o princípio da integração sensorial, né? E aí a gente está vivendo aqui um evento muito potente, que mobiliza a nossa profissão. E aí eu queria saber da doutora Sinara, assim, como é organizar um evento como esse? Trabalhoso, mas muito satisfatório, né? Quando a gente vê tudo funcionando. E o ERTO é um encontro de potência, né? Que a gente une ali ciência, ética, mas a gente une responsabilidade institucional, né, Mari? Que a gente não pode deixar de falar, né? Porque a gente vem representando as nossas instituições, então isso é uma coisa que é muito importante para a gente. E a gente está recebendo terapeutas ocupacionais que são extremamente críticos de todos os lugares do país. Então, a gente traz essa particularidade de cada estado, de cada região, e isso é super importante. E o ERTO é um momento que a gente aproveita, né, para fortalecer esses critérios de qualidade, a gente alinha a prática e a gente reafirma o compromisso da nossa profissão com a sociedade. E é uma forma de conectar cada agente, né? Cada entidade. Sim. E eu acho que a gente precisa destacar a presença do COFITO, né? Nesses espaços. Né? Eu queria entender da doutora Mariana, assim, como é para o COFITO essa questão de estar mais presente, de estar mais aberto para a escuta, de trazer transparência nas ações do COFITO e apoiar todas as entidades nesse espaço. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite da ABS. Para mim é uma honra estar dividindo a mesa com vocês. Eu digo sempre que a presença do COFITO é um dever, né, do nosso conselho. Assim, não é um privilégio de nenhum espaço ter o COFITO lá dentro. E é importantíssimo que o federal esteja articulado com a profissão, esteja articulado com os estudantes, né? Então, a gente tem que entender que o Conselho Federal, ele acontece onde a profissão acontece. Então, o profissional, ele tem que ter essa afinidade com o que a gente traz quanto norma, né, que é a principal questão do federal, né, que é o nosso principal dever, é normatizar a nossa profissão, né, na perspectiva, obviamente, da gente defender as nossas prerrogativas, mas também da gente proteger a sociedade. Então, a gente tem que estar onde a profissão acontece. Então, a gente tem feito, né, eu, quanto vice-presidente, os conselheiros federais terapeutas ocupacionais, nosso corpo de plenária, né, que também tem os fisioterapeutas, a gente tem se esforçado para estar desde os pequenos eventos, né, até assim, na abertura de curso da terapia ocupacional, desde até os grandes eventos, né, então a gente esteve presente no CBTO, a gente sediou o ERTO, né, o 14º ERTO foi no COFITO, né, então acho que é um marco também a gente trazer as associações, pra né, dentro do conselho, para dentro do conselho, né, houve convite também para os sindicatos participarem, para os regionais, a gente teve presença dos estudantes, né, das faculdades, né, que tem em Brasília, que dão curso, né, ofertam o curso da terapia ocupacional. Então, acho que a gente tem que entender que o COFITO, ele tem que buscar essa transparência, né, e também essa afinidade com a profissão, né, e andar junto com essa evolução de discussão, né, desses espaços de construção e levar isso para as normativas, e aí, assim, a gente começa a dialogar nesse espaço mais próximo, né, e não tão distante. Antes parecia que o COFITO era quase inexistente, assim, né, era um ente meio... a gente não entrava, não falava. Meio, né, mas agora não, assim, eu sempre digo, assim,
assim, é a casa do terapeuta ocupacional aquele espaço. Então, a gente tem que transitar mesmo e nós, quanto representantes desse espaço, transitar nos espaços de construção. E a gente tem sentido isso, né, E gente? é Essa bom, abertura. E amadurecimento da nossa profissão também, né? Porque não se constrói uma profissão forte isoladamente. Então, a gente Exatamente. precisa unir mesmo o que é técnica, o que é ciência, o que é diálogo e responsabilidade coletiva, que eu acho que é o que o Herto traz também, né? Com certeza. E agora, nessa junção de todas essas representações, eu acho que a gente vai se fortalecendo. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando dessa proximidade, como que o Conselho, principalmente o COFITO, né, o Conselho Federal, vê essa expansão da integração sensorial, né? Eu acho que a sociedade tem cobrado informação, um pouco mais de instrução mesmo, né, sobre a formação do terapeuta ocupacional para aplicar esse método, a capacitação desse terapeuta ocupacional, né? Como é que o Conselho vê esse movimento na sociedade? Eu acho que é inegável que a IES trouxe uma visibilidade muito importante para a terapia ocupacional. Eu acho que a gente, né, assim, não tem como a gente negar isso, né? E quanto ao Conselho Federal, acho que a gente não acredito que a gente parte do pressuposto que a gente precisa organizar esse campo, né? Então, acho que uma das primeiras questões que a gente organizou dentro do Conselho Federal foi a aproximação com a ABS, né? Com também a outra associação Integra Brasil. Então, a gente, né, teve reunião em conjunto para a gente entender como que é esse campo de trabalho, né? E aí a gente parte para uma questão normativa, né? Que a gente traz o parecer, traz um acordo. E é claro que ali é um início, né, de uma organização e a gente vai se debruçar, obviamente, para que isso seja alinhado da melhor forma. Mas a nossa maior intenção é que os profissionais tenham um arcabouço importante para essa atuação e que a população se sinta segura. Né? A gente não pode deixar a população insegura com o nosso trabalho. Então, essa articulação tem que ser feita. O federal, na perspectiva de normatizar, de assegurar, né? A associação, né? No sentido da ABS, de fomentar o estudo continuado, né? Como que esse campo de trabalho vai ser organizado, como que essas famílias precisam identificar um bom profissional, como que a gente identifica um mau profissional, como que, né, o conselho, os regionais vão ter nessa perspectiva de orientar que não é só penalizar, a gente também tem que sair desse local de só penalizar, mas que a fiscalização ela é educativa, né? Então, como um caminho normativo seguro, né? Exatamente. Então, é muito nesse campo que a gente tem trabalhado, né? Em conjunto. E aí, acho que tirar um pouco da banalização da técnica, do método, né? É algo muito denso, é um método que exige muito estudo, que exige muita capacitação. E, realmente, assim, as famílias e os profissionais da saúde querem esse posicionamento, né? Eu acho que a gente tem trabalhado junto e a gente precisa caminhar para um trabalho mais junto mesmo para a gente devolver para a sociedade. Porque quando a gente está falando de integração sensorial, a gente está falando impacto na escola, impacto no brincar, né? Impacto em todas as questões aí da vida diária, né? Na autonomia. Então, assim, como que a gente pode, né, orientar e proteger os nossos profissionais? Porque também, para a gente da associação, o nosso associado é o bem mais importante que a gente tem, né? Então, a gente tem trabalhado muito nas outras gestões, principalmente nessa gestão, desse cuidado com o nosso associado, trazer ele para perto, fornecer formas dele se capacitar, a gente sempre tem descontos, né, nos nossos eventos, que é uma coisa que a gente faz para a associação também se manter. Então, como é que vocês veem esse futuro, né, da associação com os conselhos? Como é que a gente pode trabalhar isso para o associado e levando, acho que pensando a gente sempre conversa nas nossas reuniões, nas nossas diretivas, que a gente pensa na ponta final, né? É na pessoa que vai receber o serviço, para receber o melhor serviço de qualidade, né, gente? E a importância do conselho, né, do sistema COFITO é traduzir para a sociedade, né, a linguagem a gente fala de uma forma muito técnica, né? Mas vocês traduzem para a legislação, vocês traduzem para esse impacto nas pessoas. Então, realmente,
Eu acho que é importante a gente alinhar como a gente comunica, tanto com o profissional, quanto com a sociedade, quanto com as entidades técnicas, científicas, com o pesquisador, por exemplo. Uhum. Sim. Acho que é importante a gente lembrar que quando cresce uma prática, cresce a responsabilidade em torno dela certeza. também, né? E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. A gente está falando de formação adequada, a gente está falando de fidelidade aos princípios, a gente está falando de rigor, né? Na questão mesmo, na técnica ali, né? E falando, assim, para as famílias, que a gente pode falar é que eles busquem, né, profissionais. A gente costuma dizer aqui que terapia ocupacional é só com terapeuta ocupacional, né? Isso. Então, profissionais que estejam registrados no conselho, que tenham uma formação adequada, porque não é só um conjunto de atividades, que as pessoas têm a tendência de pensar isso, né? Quando fala da integração sensorial, tem uma sala que tem uns brinquedos, né? Uma sala ali mais colorida, estou fazendo integração sensorial. E a gente sabe que não é assim, que é baseado em uma ciência que tem toda uma questão, né? É técnica por trás, e então a gente precisa pensar nessa questão mesmo. Então, se a gente pode falar alguma questão para as famílias, é isso, né? Que tem que ter um terapeuta ocupacional registrado no conselho. Então, o terapeuta ocupacional ele tem que andar com a cédula de identidade dele, né? E é isso, as famílias têm o direito de pedir, e que isso é uma dúvida que também acontece muito aqui no estado, a gente tem bastante disso. Ah, mas sou obrigado a andar com a carteirinha? É obrigado a andar, porque é direito das famílias saberem Que você é que registrado. você é registrado, que você está ativo no conselho. Então, isso é uma coisa que é importante a gente falar, né? Sim, e fazer com que as famílias busquem também a formação do profissional, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Não tem problema a família buscar, né? Pedir, né? As avaliações, entender todo esse processo de trabalho. Então, é importantíssimo que a família se envolva nesse processo também. O mercado hoje ele está diferente, né? Antes a gente precisava explicar o que era terapia ocupacional, que lugar é esse da ocupação humana que precisa ser olhada por um profissional de graduação, né? De nível superior. Que profissional é esse? Não é eu sou um profissional de outro curso, um psicólogo que tem uma especialização em terapia ocupacional. Não, não é. Né? Ou antes a gente explicava o que era terapia ocupacional. Hoje, o meu cliente, ele né, já procurou o meu currículo Lattes, ele já entendeu quem era esse profissional, que qualificação técnica ele tem, né, qual o método que ele usa. Então, ele já vem por um caminho que busca entender. Então, ele chega e pergunta: quem é você? Sabe? Eu quero saber qual é a sua qualificação. Então, a gente entra dentro desses critérios, né, de formação, de qualificação técnica, a gente sai um argumento do material, né? Tem uma sala linda de integração sensorial, mas apenas a sala de integração sensorial por si só, ela não resolve. Né? Existe o raciocínio clínico baseado em dados, existe pesquisas específicas que levam a essa condução do raciocínio clínico, existe uma avaliação que precisa ser prioritária, porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, e não é isso que funciona na integração sensorial, na terapia ocupacional. Você atinge metas, né? Que os pais eles chegam buscando para a gente assim, eu quero que meu filho passe a vestir roupa, eu quero que meu filho coma melhor, Sim. porque ele tem um cardápio extremamente restrito, né? E aí quando a gente fala disso né, dos conselhos, do papel dos conselhos, a gente teve recentemente, né, o acórdão do COFITO, que eu acho que é uma tentativa do conselho de tentar organizar e trazer para essa sociedade, dar uma resposta para a sociedade. Sim, Não com é, Eu certeza. queria falar de duas conquistas, né, com esse acórdão. O primeiro é a integração sensorial de Aires, Uhum. por conta de toda essa validação técnica, Da evidência científica. E um método de integração sensorial diária com exclusividade do terapeuta ocupacional. Então, a gente deixa isso muito claro, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A partir daí, a gente também cria outros parâmetros, né? Qual é o curso de formação, que tempo é esse, né? A gente entende que tem outras questões aqui, que não é só um curso virtual que te forma a capacitar, ele precisa ser prático, presencial e com muito aprofundamento técnico, sabe? Com muita ciência envolvida. Nós somos cientistas e a gente não abre mão da ciência. Então, olhando para o acórdão, eu vibro muito,
porque a gente agora tem um documento que parte de um padrão mínimo, que é isso. Então, muito obrigada ao Conselho por conseguir traduzir, né, a nossa prática em um documento que reafirme isso. Sim, com certeza. E acho que é importante a gente não lembrar, mas acho que reafirmar, né, que não existe método superior do que a nossa profissão, né? Então, a terapia ocupacional, ela, né, só se faz a IS porque você é um terapeuta ocupacional, né? Então, nessa perspectiva que a gente tem que caminhar, é complementar essa prática nesse sentido. A gente traz os métodos para corroborar, né, com a nossa formação base, né? Mas não há, no sentido assim, a gente não está colocando, né, a IS superior à nossa formação, muito pelo contrário. Ou a qualquer outro método. Ou a qualquer outro método. Até porque ele é originário, exatamente. Tá dentro Por isso do que se coloca esse exclusivo, né, na perspectiva da terapia ocupacional. Então, é necessário a formação da terapia ocupacional, né, no sentido, né, do profissional ser um terapeuta ocupacional para que se execute um método. E aí, um método organizado no campo de trabalho, dando segurança para a sociedade. Né? E obviamente, como eu falei, é um arcabouço inicial. A gente tem muita discussão, amadurecimento. A gente está falando de uma ciência que ela é muito robusta e, graças a Deus, a ciência, ela avança. Né? Então, não vai ser a primeira escrita e final. A gente não esgota, né, essa discussão. Isso, Mariana, né? porque eu acho que a gente tem muitas coisas para andar. A gente sabe que o acórdão não é um ponto final. Eu acho que ele é no início de um parágrafo, Com certeza. assim, do que a gente tem para escrever, né, e para regulamentar a nossa profissão enquanto terapeuta ocupacional. Exatamente. A gente gosta de reforçar isso, a gente é terapeuta ocupacional que utiliza do método robusto de integração sensorial de Aires, né? E a integração sensorial, ela nasce realmente dentro da ciência da ocupação. Então, é por isso que hoje a gente tem medidas de fidelidade que dão esse caminho e que o objetivo final é o desempenho ocupacional. Então, isso não substitui. E assim, a gente hoje conversou também no EITO, né, da importância que a validação da medida de fidelidade é pela aplicação realmente de um terapeuta ocupacional. Sim. A gente não tem medida de fidelidade para outro profissional. Para além da terapia ocupacional. Exatamente. Perfeito. Aí eu acho que a gente vai, como eu falei, organizando, né? E aí, da mesma forma que a gente precisa organizar outros campos, né? Outros métodos. E aí a gente vai, né, trabalhando nisso, assim, né? Como a gente iniciou nessa conversa, dizendo que a IS, ela traz uma visibilidade para a terapia ocupacional, que é inegável. Mas a gente não esquece os outros campos que também são tão potentes para a terapia ocupacional, que a gente também está se debruçando sobre estudos de melhores métodos, como que a gente organiza melhor esse campo de atuação, como que a gente organiza melhor esse contexto, né, que o profissional está inserido. Então, quanto Conselho Federal, a gente não esquece esses outros espaços, né? E eu acho que é até um convite para os outros terapeutas ocupacionais de outras especialidades se organizarem também em associativismo, né? Porque o associativismo, ele bate na porta dos conselhos e, olha, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, né? Nós temos essas demandas. Eu acho que isso funciona muito melhor do que ao contrário, né? Exatamente. Porque o conselho ser provocado de alguma demanda que a gente tem. Eu acho que é importante também que a gente tem que reforçar muito a questão da qualidade da terapia ocupacional, né? E aí a gente está falando, sim, de qualidade da aplicação, né? Do método da integração sensorial de Aires, mas a gente tem que falar da qualificação do profissional terapeuta ocupacional. Porque o profissional terapeuta ocupacional, ele tem que lembrar que ele tem que fazer uma avaliação estruturada, assim, que ele tem que ter objetivo terapêutico e como que está sendo o acompanhamento daquela intervenção, independente de qual seja, mas falando da integração sensorial, porque as pessoas dizem, é só fazer, né, um curso ali à distância, um final de semana, uma questão assim, tá, e como que eu vou garantir a qualidade daquilo que eu estou levando para a sociedade? Daquele atendimento que eu estou fazendo? Qual o resultado que eu estou gerando daquilo? Isso. Por isso que é importante a gente ressaltar que terapia ocupacional é só com terapeuta ocupacional. E terapeuta ocupacional só é quem tem registro ativo no conselho. A gente precisa reforçar isso. E para além disso, acho que a escolha do método surge na perspectiva do diagnóstico terapêutico ocupacional. Exatamente. Né? Então, é obrigatório que a gente faça isso para escolher qualquer método que a gente vai utilizar, né? É básico, básico, né? Não tem como a gente fugir disso, né?
né? Que senão também... Que a gente precisa falar que não é o título, né? Que a qualidade daquela intervenção não é, mas como eu estou fazendo. A gente precisa lembrar disso. O Porque título, não ele adianta- é, vamos dizer, um Como que pontapé inicial, Exatamente. né? Como aquela prática está sendo realizada. A gente precisa pensar nisso. Isso, a gente não pode abolir Até isso. para, né, acompanhar o diagnóstico terapêutico ocupacional, a gente precisa, agora, no nosso olhar de avaliações estruturadas, para olhar para o diagnóstico da disfunção de integração sensorial antes da intervenção, né? Então, a gente precisa cuidar desses documentos, desses registros. Sinara, me fala quais são hoje, talvez, 3 maiores dores da fiscalização nesse tocante, no geral. Acho que a ausência, né, do registro do prontuário, da evolução, isso é uma questão que a gente ainda, infelizmente, a gente ainda pega muito. Cabe pontuar aqui que o prontuário, né, e os documentos faz parte da manualização também da terapia de integração sensorial, faz parte da terapia ocupacional, né? Faz parte. Mas está lá dentro da medida de fidelidade dos elementos estruturais, né? São os nossos documentos. Além do documento, precisa ter uma comunicação direta com o paciente, né? O paciente precisa participar desse plano terapêutico também, né? Então, o prontuário realmente é bem sensível pra gente. E o exercício legal da profissão, né? Eu acho que eu nem vou falar 3, eu vou ficar com esses 2. Tá, vou falar da ausência do diagnóstico, mas a gente precisa falar que. E eu vou reforçar sempre, vou bater sempre nessa tecla, que terapia ocupacional é só o terapeuta ocupacional que pode fazer. É só o profissional com registro ativo no conselho. Porque qualquer outra pessoa está tirando o direito da qualidade daquele atendimento. Então, a gente precisa falar nisso, né? Então, o terapeuta ocupacional, independente do método, ele tem que saber qual o diagnóstico, por que ele está fazendo aquele atendimento, qual é o objetivo dele, como que ele vai mensurar o que aquela pessoa está ganhando, qual a participação que aquela pessoa está tendo, né? Qual a qualidade que está tendo. Então, acho que são esses 3. E o exercício legal, eu acho que hoje no Brasil, né? É uma coisa que a gente está pegando muito em todos os lugares e que os conselhos, todos os regionais estão combatendo mesmo. E uma maneira que a gente tem de combater é de levar essa informação efetivamente para a sociedade, de exigir um terapeuta ocupacional para o atendimento de terapia ocupacional. Isso. Porque qualquer coisa fora disso é exercício legal e é crime. Então, a terapia ocupacional ela é tão incrível, né? Que quem não quer ser. E acho que é só escolher, né? Eu sou. É mais ou menos isso que acontece. Mas até o uso de forma equivocada esses equipamentos e nesse espaço da integração sensorial. Eu tô levando a criança só para ela se regular na sala da TO, né? Como se, enfim, fosse um parquinho. Ou então, a gente encontra questões ali mais sensíveis, né? Do aluno, sem um profissional ali por perto para dar esse apoio, esse suporte no raciocínio clínico. A gente encontra outros profissionais usando os instrumentos de integração sensorial e isso cabe um risco muito grande para a saúde desse paciente. Estou falando de saúde numa perspectiva geral. É um risco ali. Se eu uso um balanço de forma indiscriminada, eu posso desencadear questões importantes, graves. Para aquela criança. Então, assim, proteger esse campo de um profissional que está qualificado para utilizar esse espaço de uma forma terapêutica é muito importante. Eu não estou falando só da clínica, não. Eu estou falando, por exemplo, das salas de integração sensorial ou de espaços de regulação sensorial que está no shopping, que está nos aeroportos, que está na escola. Está entrando nas escolas. E aí preocupa muito a gente esses espaços sem esse crivo e essa crítica do terapeuta ocupacional, sabe? E que é o campo também do terapeuta ocupacional escolar, né? A gente tem resoluções que protegem a gente nesse espaço. Então, preocupa ter o instrumento e não ter o profissional capaz de olhar para essas pessoas nesses espaços. E aí, você está falando até do uso, mas eu já vi criança que desregula só de entrar na sala, de tanto estímulo que tem ali dentro. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E nós, terapeutas ocupacionais, a gente tem que também lembrar que nós somos responsáveis por isso. Sim. Né? Então, a gente precisa lembrar que a gente tem uma responsabilidade com a sociedade e garantir, de novo, né, a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Porque como que eu consigo que a sociedade confie na profissão como importante da questão do desenvolvimento humano se eu não estou efetivamente oferecendo um atendimento, um retorno, um resultado de qualidade para a sociedade? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque, como eu falei, a prática cresce, né?
a visualização, do método cresce ali. Mas e a minha responsabilidade cresce também. Sim. Sim. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Acho que a gente falou de várias coisas importantes aqui, que tanto os conselhos quanto as associações a gente tem lutado muito, para a qualidade na graduação, para que seja uma graduação de qualidade, nessa formação do terapeuta ocupacional, né? E depois o caminho para a expertise, que aí você tem a especialização, né? Talvez a doutora Mariana possa falar qual que é essa diferença de especialização e especialidade, né? Qual que é o caminho que o profissional que queira seguir pelo caminho da formação na integração sensorial, né? O COFITO agora também tem estimulado os profissionais a fazerem um apostilamento. Se você puder falar um pouquinho disso para a gente. Uhum. As pessoas têm bastante dúvida, assim, em relação ao que é uma especialização, o que é a especialidade profissional, né? A especialização são esses cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, que são acadêmicos nesse sentido, né? Hoje, a integração sensorial é uma formação, né? Então, já é um outro tipo, né? Então, a gente tem essa especialização e a gente tem o que a gente chama de especialidade profissional. A especialidade profissional são especialidades que são reguladas pelo Conselho Federal. A terapia ocupacional tem 7, né, regulamentadas, e nós, né, acabamos de montar os grupos de trabalho para escrever, né, mesmo o que a gente quer com saúde funcional, que será essa saúde funcional e a saúde coletiva, que era uma questão muito vibrante na terapia ocupacional, né? Então, a gente precisava dessas duas, né, especialidades, enfim, que elas já estavam aprovadas nesse sentido, falando de uma forma bem geral, acho que, né, para todo mundo entender. Já estavam aprovadas em resolução, mas ela ainda não tinha escrito né, o passo a passo do que se espera dentro, né? E aí, para que você se torne um especialista profissional, existe um certame. Então, você faz uma prova, você tem que ter, né, tempo de experiência, formação continuada, participação em congressos. Então, tem vários critérios que você precisa ter. E também tem o que a gente chama de convalida, né? Que são pessoas que são referências naquela área, mas que não precisa nem, né, fazer essa prova, porque já tem livros publicados, artigos, e a própria associação da especialidade. Hoje, as especialidades profissionais são ancoradas na Abrato, tá? E também a de contexto hospitalar na TOSP. Então, monta-se um edital, que é o que a gente está fazendo hoje, né, no COFITO, que a gente acabou o certame agora das provas, e a gente vai passar para o edital, né, da convalidação. Então, a gente tem essas duas formas. Para além disso, a gente tem também das residências, tá? Que pode ser residência uni ou multi. A residência se credencia no Conselho Federal. Ela tem que estar dentro das 7 já existentes, e aí o residente ele sai com a especialidade profissional. Então, são essas formas, né, que a gente tem de análise. Para além do método, né, quando a gente pensa nessa questão da especialidade na terapia ocupacional, onde se encaixaria hoje a integração sensorial na saúde funcional, onde a gente estaria ancorado? É uma análise que a gente precisa fazer, né? A gente não tem uma resposta ainda, porque a gente não discutiu o que seria ainda essa saúde funcional, Sim. né? Ou se a própria integração sensorial poderia ser uma especialidade, a gente não sabe, né, em relação a isso. Mas ou que a gente precisa entender hoje, que é o que eu venho falando bastante, é que a gente precisa amadurecer os profissionais, terapeutas ocupacionais, a entender o quão importante é ser um especialista profissional. Porque a partir do generalista, exatamente, né, exatamente. Porque é o que eu sempre falo, assim, se você tem um problema específico no seu corpo, você procura um médico que é especialista daquele sentido. Se você, né, quebra um osso, você vai no ortopedista, você não quer ser atendido por um generalista. Então, a gente tem que ter, né, isso organiza o campo. Né? Então, se precisa de um terapeuta ocupacional no hospital, é importante que ele seja especialista profissional no contexto hospitalar. É importantíssimo, porque ele tem os critérios de formação que são primordiais para que ele atue. Então, não é uma pessoa que saiu da graduação e já consegue atender dentro de uma UTI. A gente sabe que não é. Né? Mas a gente precisa amadurecer isso. As pessoas não valoram esse local. A gente ainda tem um número baixo de especialistas na terapia ocupacional. E, obviamente, que a gente quer expandir esse campo de especialidade, mas com responsabilidade. Né? Não dá pra gente... é muito importante, acho que a gente precisa. Mas existem já 7 existentes que a gente não valora. Né? E são campos que a gente pode perder nesse sentido. Né? Então, a gente precisa amadurecer isso dentro da nossa classe, falar mais o quão importante é, né? E dizer que
por hora, vai, né, que o exercício do profissional especialista se torna privativo a ele. Né? Isso pode acontecer em algum momento, né? E a gente tem que ter, né, um número para que isso aconteça. Então, é um caminho que a gente precisa seguir, né? E amadurecendo, acho que nos nossos profissionais, os nossos estudantes, né? Falar disso dentro da graduação, porque por vezes eles formam, não sabem nem que existem as 7, né? Então, a gente tem que fomentar isso dentro da classe. Mas é só importante falar, por vezes eles se formam, que os alunos costumam perguntar aos estudantes que curso eu faço? Falei, agora você foca na sua graduação. Para você se graduar com qualidade, para você ser terapeuta ocupacional. Depois você vai atrás das suas especialidades, das suas especializações ali. Porque às vezes eles estão tão ali, né, naquele vigor, né, naquela questão de, eu quero me especializar, fazer um curso agora. Não, calma. E às vezes nem vai para a área que ele tem realmente afinidade, ou até vamos dizer, uma expertise inata para aquilo, né? São pessoas, assim, eu já entrei na terapia ocupacional sabendo que eu ia trabalhar com criança. Isso já estava definido para mim muito antes de conhecer os métodos que eu podia trabalhar na pediatria, e a integração sensorial realmente atendeu, né, a esses meus desejos e anseios do que Mas tem algo que talvez seja o fundamento da terapia ocupacional que a gente precisa, de fato, tomar para si, sabe? E aí estruturar esse raciocínio clínico, né, de uma forma muito coerente, para depois a gente conseguir transcender e dizer, eu preciso de um método muito específico para isso aqui, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando das avaliações, e aí dentro da avaliação da integração sensorial eu consigo dizer, minha criança ela tem dificuldade de alimentação, eu posso dizer até que não é da integração sensorial, né? Não tem uma disfunção de integração sensorial aqui que justifique. Não, mas a minha criança tem dificuldade com etiqueta, a minha criança tem dificuldade. Mas só isso não quer dizer que ela tem uma disfunção de integração sensorial tátil. Eu preciso aplicar os testes e o teste tem que me dizer se aquilo ali está dentro de um padrão de disfunção. Não está. Então, provavelmente, aquela questão com a alimentação vem de um outro fundo, que pode ser emocional, que pode ter a ver com contexto familiar. Que pode ser uma questão clínica, que às vezes ninguém olhou, que é um refluxo que essa criança tem. Existe realmente, e a gente precisa ter muito critério para isso, porque é uma vida. E de ambiência, né, gente? Às vezes é gosto. Às vezes é gosto também, acontece isso. Já peguei criança, ele é completamente seletivo. Aí eu mudei a apresentação da forma de oferecer e a criança comeu. Então, tipo, a gente tem que pensar nisso. Por isso a importância dessa avaliação tão estruturada, né? Dessa técnica, desse conhecimento todo. E eu acho que o método, quando a gente faz uma escolha por um método, isso te dá um arcabouço do que você vai precisar para fazer a sua entrega, né? E vai te deixando, assim, realmente, eu vou usar, talvez, entre aspas, um especialista naquele assunto. Mesmo que eu não tenha a especialidade, eu fico especialista naquele assunto. Eu sou capaz de dialogar em muitas esferas. Na educação, na família, né? Numa creche. Então, isso dá para o terapeuta ocupacional uma capacidade de atuar em vários contextos, né? Sim, com certeza. A doutora Dinhaires, ela foi uma gênia, né? Pensou fora da época dela. Sim. E ela conseguiu estruturar justamente esse caminho, né? Por isso que a gente fala a integração sensorial é um método, é uma abordagem. Porque ela tem uma teoria muito robusta, ela fala da neurociência, ela tem uma estrutura de avaliação, ela tem uma estrutura de intervenção, né? Tem a gente conseguiu entender a medida de fidelidade. Então, eu acho que é nesse campo aí que você está falando, eu usei o método e eu comecei a me estruturar melhor para falar melhor sobre o meu fazer terapêutico ocupacional. Perfeito. Assim, eu sempre gosto de trazer para o campo do exemplo, assim, né? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente quer saber qual técnica, né, que o cirurgião vai usar. É muito nesse sentido, né? Então, se a gente, né, eu como mãe, levando o meu filho, né, num terapeuta ocupacional, eu quero saber qual abordagem que ele vai, né, utilizar, qual é o caminho que ele vai escolher, né, para sanar essa demanda do meu filho. Eu acho que é muito por aí que a gente precisa pensar, né? Exatamente. E aí, entendendo que a gente está aqui falando para várias frentes, né? A gente está falando para o governo, a gente está falando para o profissional, a gente está falando para a família. Tentem traduzir aqui uma mensagem final pensando no futuro da profissão, no futuro desse campo aqui da integração sensorial. O que é as nossas expectativas?
Olha, eu digo assim que a gente, e aí de novo trazendo a responsabilidade para o profissional, né? Para o terapeuta ocupacional. A gente precisa entender que na nossa atuação prática, a gente não está trazendo só o meu, né? Eu estou trazendo toda a credibilidade de uma profissão. Então, quando a gente foge do escopo ético, né, da terapia ocupacional, a gente está colocando em risco exatamente isso. Então, a gente precisa pensar nisso, né? De tantas coisas que a gente tem visto, né? Do exercício legal, e de outras questões, qual a minha preocupação, né? De novo, com a qualidade daquela prática que eu estou oferecendo, o que eu estou entregando para a sociedade. E o conselho, né? Falando do regional, a gente tem essa questão da fiscalização, da orientação e tudo, mas a gente tem também, é nosso dever proteger a sociedade. E proteger a sociedade, inclusive, dos maus profissionais, né? Uhum. Então, a gente precisa lembrar disso, que quando eu estou falando, fazendo, exercendo, levando o nome da terapia ocupacional, não estou falando da Sinara. Estou falando de toda uma categoria profissional. Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante para a gente deixar, né? De cada um se responsabilizar pelo que está fazendo, pensando exatamente nisso. Na estruturação de uma profissão, na continuidade de uma profissão, na qualidade de uma profissão. E da responsabilidade que a gente tem. Acho que isso é importante. Eu concordo total com a Sinara. E eu acho que a gente precisa organizar, né, os profissionais nesse sentido. E acho que para o futuro é evoluir essa terapia ocupacional, Isso aí. né? Então, a terapia ocupacional, ela é uma profissão que ela não é acessória. Sim. Né? Ela não é uma profissão que não precisa existir, muito pelo contrário, nós somos essenciais, né? Então a gente precisa entender, se colocar também nesse lugar, né? E fazer com que os profissionais se movam no sentido de formação, né? Que a gente proteja de fato a sociedade, que sejamos profissionais resolutivos para as demandas sociais, que a gente integre, né? Na perspectiva, né, de um pensamento de um Conselho Federal, que a gente esteja em todas as instâncias. É importante que a gente dialogue dentro, né, de um Senado, dentro de uma Câmara, para a gente defender as nossas prerrogativas, né? E profissão é isso, gente. A profissão evolui, a profissão muda, né? A gente consegue mover ela socialmente, né? Se a gente for pensar, né, eu tenho quase 14 anos de formação. Quando eu me formei, era um outro cenário de atuação da terapia ocupacional, Com certeza. né? E a gente vem agora, né, de uma questão, né, que veio, obviamente, né, desse local, né, das crianças neurodivergentes, mas também eu vejo um movimento muito importante pós-Covid, não puxando sardinha, né, pro meu campo do hospitalar, mas Mas os né? reflexos. Mas os reflexos disso, né? Então, a gente ficou muito também visado nesse espaço. E a gente precisa se apropriar, né? Acho que eu gosto muito de falar assim, o terapeuta ocupacional, ele tem que ter um discurso de o quão essencial somos sempre. E a gente precisa se defender nesse sentido. E se mostrar essencial, porque se eu faço Exatamente. uma prática que não é adequada, uma prática sem qualidade, eu deixo de ser o essencial. Exatamente. E que o conhecimento não se esgota. Exatamente. Você pode ter 50 anos de formado. Somos Sempre profissionais tem da que aprender. saúde, a ciência evolui, né? E a gente está em contínua formação. Então, é nesse local que eu vejo, assim, é uma progressão dos profissionais com a profissão, né? Então, a gente tem que evoluir, a sociedade evolui, né? As coisas mudam e a gente tem que entender que esse é um cenário normal, de campo, né? Então, e não ficar preso, né, com as raízes lá do início. Vamos acompanhar, né? A onda vem, é aqui que a gente tem que surfar. Eu acho que né? a gente tem que colocar as estacas onde a gente quer Exatamente, chegar. ocupar os espaços, né? E aí, eu acho assim, o que eu queria deixar, assim, que ultimamente tem me impactado mesmo, né, nessa luta que a gente tem aí dentro das associações, é a importância do associativismo. Se nós não formos coesos, unidos, né, e organizados no associativismo, a gente não conquista, né? Então, quando eu descobri isso, que se eu não me envolvesse, alguém não envolveria ou me envolveria de uma forma errada, eu falei, não, eu vou participar e eu vou fazer o meu melhor pela minha profissão, Exatamente. né? E que acaba batendo lá no meu consultório, onde eu atendo, né? Com certeza. Então, assim, é difícil, não é um caminho simples, é de muita doação,
mas também é muito recompensador. Acho que a gente, além de tudo, a gente pode dizer que a gente tem um belíssimo network, né? A gente pensar que hoje a gente estava aqui, a gente desde ontem está num evento com gente do Brasil inteiro, com vários terapeutas ocupacionais, dialogando política, lugar do terapeuta ocupacional, né? Em várias instâncias dentro do SUS, do SUAS, da educação. E a gente é isso, a gente acaba sendo também, de alguma forma, referência, né, daquela nossa região para a área que a gente atua. Então, são frutos, né, que vêm, mas não é pensando nisso, sei que nenhum de nós atua e está nessa jornada por conta disso, mas eu acho que a gente precisa mostrar essa força, que quando você atinge um terapeuta ocupacional, ou quando você tem uma denúncia de um falso profissional, isso atinge toda uma categoria, Sim. né? E me importa sim, né? Então eu vou defender isso, e isso vai fazer com que a nossa profissão esteja cada vez mais coesa e junta. Acho que o maior fruto que a gente, assim, eu também sou da área hospitalar como a Mari, e o maior fruto que a gente tem, né, é conseguir ver. Um paciente falou para mim assim: você fez eu voltar a me enxergar como pessoa. Gente, não tem coisa melhor você conseguir visualizar, você devolvendo a funcionalidade, você devolvendo uma participação da maneira com que a pessoa pode. Que a gente não prega milagre. A gente não prega milagre. A gente não tá aqui para falar, vou fazer, né? E não tem promessas mas a também, gente assim. transforma dentro da possibilidade daquela pessoa. E quando a gente devolve essa capacidade da participação social ali no meio, na vida dela, isso é o maior fruto para o terapeuta ocupacional. É você encontrar, igual acontece, eu encontrar um paciente na rua, que eu sou da área da saúde, então a gente ainda fala paciente, né, e tudo, mas você encontrar aquela pessoa que você deu, eu falei assim, olha, eu voltei a tocar, eu consigo fazer tal coisa de novo. Isso é o maior fruto, é o maior benefício, e eu não deixo de me emocionar até hoje quando eu consigo ver que o meu trabalho, o trabalho da terapia ocupacional, levou um resultado positivo para aquela pessoa. Uma criança que voltou a sentar na mesa, um sábado à noite eu recebo um vídeo de uma mãe assim, aqui Sinara tá sentado na mesa, conseguindo, comendo sozinho. Isso é o nosso maior presente, né? O nosso maior fruto é esse. Porque as pessoas às vezes banalizam um pouco brincar, né? E tá lá no nosso decreto-lei, né? Esse lugar do recreacional que tem uma estrutura ali, né? De um raciocínio clínico e de onde eu quero chegar e que participação é essa, né? O principal desempenho ocupacional da criança é o brincar. E aí isso é muito importante para a terapia ocupacional, porque é ali onde a gente consegue enxergar as respostas adaptativas da criança. É no brincar. Então, isso que você está falando, né? De receber essa devolutiva. Às vezes as mães chegam pra gente e dizem, meu filho não sabe brincar. Meu filho quer brincar, mas ele não sabe Ele não consegue como fazer isso na sustentar o escola. brincar com outras crianças no parquinho, na casa. Então a gente colher essas informações de dizer, ele tá brincando, ele chama pra brincar, ele sabe o que fazer com o brinquedo, ele tem ideias, ideações com o brincar, Sim. né? Isso não paga. Então, trazer esse lugar de que porque muita gente acha que porque trabalha com criança, o brincar já está inerente ali, né? Mas a gente usa o brincar de uma forma muito qualificada, seja ele como meio, seja ele como fim, mas é uma forma muito qualificada desse brincar. Então é isso, é receber essa devolutiva de dizer, agora meu filho está brincando. Agora meu filho está comendo, agora ele está sentando na mesa de jantar. É participação, né? Esse desempenho ocupacional. Isso é lindo. Sim. E olhar que esses critérios que a gente está falando, né? É o brincar, enfim, é o processo da integração sensorial. Não é algo que a gente tira da nossa cabeça, não é algo que a gente entende que talvez funcione assim. Não, é algo que está muito bem estruturado. Né, existe uma estrutura que a própria doutora Dinhares deixou, existem entidades que estão trabalhando para isso. Aqui no Brasil, né, hoje foi uma reunião muito clara de todas elas e uma discussão de várias mentes pensantes que são líderes da profissão. Mas a gente também tem uma conexão internacional, né? Tem o Conselho Internacional de Formação de Integração Sensorial, que também está tentando produzir ciência, está tentando replicar, né, o que Ares
trabalhou lá nos anos 60, então isso é importante, porque não é uma ciência também que parou lá no início dos anos 60. Hoje a gente consegue comprovar a eficácia, né, da entrega que a gente faz. Isso é muito gratificante também. E dá muita segurança, acho que para o terapeuta ocupacional, para você falar da sua prática. Você sabe que vai ter resultado se você caminhar, né, por esses caminhos aí fortes da medida de fidelidade, né, das coisas que realmente façam você ter um raciocínio clínico e fazer um raciocínio baseado em dados, né? Não também assim, eu acho que talvez seja. Não, isso aqui leva a isso, essa dificuldade para comer, e eu preciso fazer essa intervenção, né, para poder que essa criança consiga se aproximar do alimento de novo. E aí, pensando nessa conexão, assim, do impacto que causa na família, do contexto brasileiro e o que vem de fora, para a gente alinhar essa regulação, esse entendimento, na verdade, porque a gente levou para o Congresso Internacional essa conquista do Brasil, né, da terapia de integração sensorial, de exclusividade do terapeuta ocupacional. E que lugar é esse que a gente está tentando, né, proteger? E aí eles disseram, não, a gente precisa da conquista que o Brasil está produzindo. E pensando nessa perspectiva da família, do contexto brasileiro e do que está acontecendo lá fora, a gente está construindo uma jornada, né, a ABS de integração sensorial, ela vai acontecer em São Paulo, em outubro. E aí a gente já deixa aqui, claro, o convite para todos vocês, né? Se inscrevam, participem dessa jornada. É lá onde a gente vai conectar a família, ciência produzida aqui no Brasil, porque no último Congresso Internacional que aconteceu em Portugal, o Brasil alimentou a ciência internacional com as pesquisas daqui, né? Teve pesquisa falando de construção de avaliação, teve pesquisa falando de... avaliação da intervenção precoce. Exatamente. Mas de como isso se comporta dentro do contexto das neurodivergências, ou então de um contexto escolar. Tudo isso foi mapeado dentro de alguns testes aqui no Brasil e foi representado lá fora e foi apoiado lá fora. Então, a gente está trazendo essa conexão entre família, entre a pesquisa que está acontecendo aqui no Brasil e a conexão lá fora, para a jornada de integração sensorial que vai acontecer em São Paulo em outubro. Eu espero que todo mundo esteja lá. E aí a gente já faz esse convite, vai o convite formal, mas a gente vai fazer o convite e agora na pessoa de vocês aqui, para os Crefitos e para o Cofito, porque a gente precisa de vocês junto com a gente, falando sobre tudo isso, sobre lei, sobre regulamentação, sobre ciência. A gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente tem construído aqui dentro e que proteção é essa que a gente está falando. Então, estejam todos convidados para esse momento. Obrigada, a gente agradece o convite. Eu que agradeço que vocês vieram aqui para conversar com a gente. É riquíssimo, riquíssimo. Sim. As portas do Cofito que se abrem e vêm para dialogar, seja numa live no Instagram, seja aqui num podcast, seja de fato sentando na mesa e dizendo, vamos lá, explique isso aqui que a gente precisa traduzir para a lei, né? A gente precisa traduzir para a resolução. Então, esse caminho que o Cofito está abrindo para a gente agradece demais, Mariana. A gente que agradece a confiança da associação no nosso trabalho, né? Acho que isso é muito importante também, né? Como a Kelly falou, vocês defendem os profissionais, né? Então, vocês também precisam confiar no nosso trabalho. Eu acho que é muito mais o agradecimento do Cofito a vocês por essa confiança do que ao contrário, pode ter certeza. Muito obrigada. Obrigada também, Sinara, por abrir as portas do Cofito 15 e fazer as honras. O evento tá lindo. A gente precisa deixar isso muito claro. Muito inglês. Exatamente. Cumprindo todos os horários, os protocolos, todo mundo muito gentil, cuidadoso. Com a gente de receber na sua casa. É a vista mais linda de todos os Cofitos, todos os Crefitos. Deixar isso muito claro. Jogou a briga na mesa. Olha, gente, mas nesse a vista de mar e um rio junto, e uma ponte e um rio, não dá para competir. E do nosso aeroporto também, da nossa chegada aqui, é uma das mais bonitas do Brasil. Bom, eu vou fazer um parêntese aqui em Pernambuco. Uma
mudar. Tá. Mas muito obrigada, Vini, por vocês estarem aqui com a gente nesse momento que carrega um pouco da força da ciência, mas também da leveza agora por um encontro ser totalmente feminino. Obrigada, meninos. A gente que agradece. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Gente, boa noite então para todos. Muito obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada por ter estado aqui com a gente.